Ela estava assistindo o filme na sala, sai da sala, vai pro quarto de hóspede. Os dois acordam e vê a criança morta. O tempo todo, a versão dela é uma versão que safa os dois. A culpa não foi de ninguém. Vamos lá, vamos reagir. A grande reportagem de condenação de Jairinho e perdão a Monique Medeiros marcam o caso Henri Borel. Exclusivo. Na semana em que a Justiça condenou o doutor Jairinho a 44 anos e concedeu perdão a Monique Medeiros pela morte do menino Henri Borel, chegou a hora de expor detalhes jamais revelados da investigação jornalística que mudou a face do chamado caso do século e que provocou reações acaloradas em todo o país. Esta é a grande reportagem de hoje. Os bastidores do julgamento do século. Me chamaram de assassino do meu próprio filho, do meu filho unigênito. É meu único filho. Eu amei a cartinha que vocês mandou pra mim. Te amo. A verdade é que eu e Monique tratamos esse menino com o maior carinho do mundo e a gente pra ele só deu carinho o tempo inteiro. O que chamou mais sua atenção? Você entregar o seu filho bem, muito poucas horas depois você encontrar o seu filho morto. A senhora s*** seu filho? Claro que não, mamãe não mata o filho. O senhor tem consciência de que, dependendo do resultado das investigações, o senhor, a sua esposa ou os dois podem ser presos? Eu tenho que acreditar que quem não tem culpa não pode levar culpa. A senhora seria capaz de encobrir algum mal feito por outra pessoa? Claro que não. Pelo seu atual marido, por exemplo? Claro que não, impossível. Se eu soubesse que fosse ele, eu mesmo teria denunciado no próprio dia, teria matado ele no outro dia. Impossível. Isso não existe essa possibilidade. O senhor pretende ficar ao lado da Monique? Pra sempre. A gente quer que isso tudo seja esclarecido para que a gente possa dar um alívio no coração, sentir paz. A gente só quer ter paz. Acusados Jairo Souza Santos Júnior e Monique Medeiros da Costa e Silva, imputando ao acusado Jairo 43 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, Monique Medeiros da Costa e Silva, perdão judicial. Cinco anos depois, o silêncio de uma criança continua ecoando pelos corredores da justiça. Passado e presente se misturam, um explicando o outro. Na madrugada de 8 de março de 2021, um menino de apenas 4 anos dava entrada em um hospital da Barra da Tijuca. O nome dele era Henri Borel. A voz que não foi ouvida. Durante dias e até meses, Henri emitiu sinais a todos que o cercavam. Era como se o menino de 4 anos pedisse socorro contra uma ameaça iminente. Eram 7h30 da noite do domingo, 7 de março, quando o pai do menino, o engenheiro Leniel Borel de Almeida, deixou o filho Henri sob os cuidados da ex-mulher e mãe da criança, a professora Monique da Costa e Silva de Almeida, e do padrasto, o vereador e médico Jairo Souza Santos, uma das figuras mais famosas da política do Rio, conhecido como vereador doutor Jairinho. Naquele momento, o Brasil ainda não sabia, mas começava ali a mais impactante investigação criminal de sua história recente. Dona Monique, vereador doutor Jairinho, boa noite. Boa noite. Obrigado por terem vindo. Qual a expectativa de vocês para essa entrevista? Vai ser a primeira que vocês vão dar desde os eventos, desde os acontecimentos. Que a gente mostre toda a verdade, vamos contar todos os detalhes, vamos falar tudo que o senhor quiser perguntar pra gente. A gente tá aqui pra mostrar a verdade. Tem alguma restrição para aquilo que eu não devo perguntar? Vontade, pode ficar à vontade. Não tem censura nessa entrevista? Não, pode ficar à vontade. Posso confiar na sinceridade de vocês? Com certeza. Aí tu vê, olha só, mano. A entrevista da mãe junto com o cara. Na época, o Cabrini tá de máscara. Essa entrevista foi lá na época da pandemia, né? 2021, perto do caso. E ela continua com o cara e ela, na entrevista, a reportagem retoma essa entrevista antiga, né? Você vê que ela tá tranquila, tá acreditando ali na versão do cara, né? Na época, todo mundo entendeu que, porra, essa mulher, pelo amor de Deus, né, meu irmão? Essa mulher é cúmplice do cara. Vamos lá, vamos ver o vídeo. Absoluta. Ok. No momento que vocês se sentam, eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Para esclarecer os acontecimentos, seria interessante que as entrevistas fossem individuais. Vocês concordam com isso? Claro, compreendo. O senhor concorda com isso? Concordo, claro. Depois das entrevistas individuais, a gente pode fazer uma de vocês juntos. Vocês concordam também? Sim.
Podemos começar com a senhora? Claro. O senhor pode se retirar, por gentileza? O que aconteceu exatamente naquela madrugada de 8 de março? Era o final de semana do Daniel, meu ex-marido. E quando foi por volta de umas 6 horas da tarde, o Daniel me ligou dizendo que ele não queria ir embora, ele estava chorando. Eu falei, não, traz o Henrique antes de anoitecer, pra gente dar um passeio com ele, que era um domingo. Aí ele, tudo bem. Quando foi umas 7 e pouca da noite, ele chegou lá em casa, no portão do condomínio, e eu cheguei, ele estava chorando muito, tinha acabado de vomitar. Ele estava atormentado, ele estava atordoado, gritando, chorando muito. E a senhora consegue voltar no tempo e imaginar a senhora subindo com a criança em direção ao apartamento? Sim, eu peguei o Henrique, acalmei ele ali embaixo na padaria, olhando que estava chuviscando. Eu cheguei a encontrar o Jairinho na porta do elevador, antes de subir, porque a gente ficou um tempo ainda para eu acalmar ele nessa parte de parar de chorar, né, para ele não estar chorando. Quando eu cheguei em casa, perguntei se ele queria jantar, se ele queria tomar uma massa, se ele queria um suco. Ele falou que não queria, que ele queria descansar. Eu dormi. Aí eu fui, peguei ele, fui até o banheiro do quartinho dele, dei um banhozinho nele. E aí ele falou que ele queria dormir no meu quarto. Mas não era porque era aquela noite. Ele sempre dormiu comigo. A entrevista com Monique Medeiros se desenvolvia. Era um momento de muita tensão. Aí, eu noto que depois de um determinado tempo, 5 ou 6 minutos, Jairinho volta à cena. Ele fazia questão de acompanhar tudo o que sua mulher dizia de um canto da sala. Tava tudo bem. Ele me deu boa noite, falou que me amava, ele era muito carinhoso. Sempre dizia que eu estava limpa, sempre dizia que me amava. Todas as noites ele dormia comigo. Esse é o cenário dos acontecimentos que culminaram com a morte do menino Henri Borel, de apenas 4 anos. Estamos num apartamento em um condomínio de alto padrão, alugado pelo casal, o vereador Dr. Jairinho e a mulher dele, Monique Medeiros. Esta é a sala onde o casal relata ter começado a assistir uma série de TV. Segundo contam, depois de um determinado momento, eles vieram continuar a assistir a série no quarto de hóspedes, que fica aqui. Contam que adormeceram e então despertaram e a mãe decidiu caminhar até o quarto principal, onde estava a criança. Ela relata ter encontrado Henri caído aqui, de olhos arregalados, mãos e pés gelados. O que afinal determinou a morte da criança? Qual é a verdade? Aí eu gritei pelo Jair, falei, Jair, pelo amor de Deus, vem aqui, corre aqui. Aí ele foi, correu, falei assim, Henri tá gelado. Aí ele falou assim, pega uma manta, ele não tá respirando bem, mãe, vamos pro hospital agora, correndo. O senhor acordou com o chamado da sua mulher ou com algum barulho que o senhor tenha ouvido? Não escutei barulho. Acordei com ela me chamando, me despertando. Eu tive a sensação de ter bronco aspirado, alguma coisinha, né? Porque eu olhei, eu estava com a boca aberta. Por que não examinar a criança ali? Porque eu achei que ele estava passando mal e seria mais eficaz. E não queria perder tempo para poder ter a oportunidade de levá-lo ao médico. A senhora detectou algum ferimento? Não. O que o senhor está pensando nesse momento? Vejo que o senhor está emocionado. Que eu queria que ele tivesse voltado com a gente, não queria estar passando por isso que a gente está passando agora. A senhora se lembra da primeira vez que perguntaram à senhora o que tinha acontecido? Por que o seu filho estava daquele jeito? Perguntou. Várias pessoas perguntaram, o que aconteceu? As pessoas, o que aconteceu? Aí eu falava, gente, eu peguei ele no chão, eu nem lembro o que eu falei ao certo. Porque assim, eu tava apavorada. O que eu queria não era responder o que tinha acontecido, era que alguém me desse meu filho de volta, respirando. Toda a estratégia da entrevista, tanto de Jairinho quanto de Monique, era o de chegar o momento de apresentar a eles um laudo com as 23 lesões extremamente sérias que provocaram a morte do menino Henri. Qual seria, afinal, a reação deles? Muitas vezes, as expressões não combinam com as palavras que são ditas. Eu tenho aqui os dados. O laudo pericial mostrou que o menino teve diversas lesões. O exame aponta infiltração hemorrágica em várias regiões da cabeça, além de grande quantidade de sangue no abdômen, contusão no rim à direita, contusão pulmonar, principalmente no lado direito. Também foram encontradas no abdômen múltiplas equimoses, que são manchas roxas, como a senhora sabe, normalmente relacionadas a traumas. E a conclusão do laudo é que a causa da morte foi hemorragia interna, que os peritos afirmam que esse tipo de ferimento, esse tipo de lesão, que são lesões extremamente graves no seu filho, não foram provocadas, não poderiam ter sido provocadas por uma queda da cama, por exemplo. Se ele estivesse deitado, concordo. E se ele estivesse em pé? E se ele tivesse tropeçado? E se ele tivesse subido em cima da mesa? Não sei. Caralho, irmão, que mãe, depois de uma cena dessa, ficaria tentando entender
como se a criança tivesse, né, porra, acontecido um acidente e caído da cama, tropeçado e etc. Ela estava assistindo o filme na sala, sai da sala, vai pro quarto de hóspede. Os dois acordam e vê a criança morta. O tempo todo, a versão dela é uma versão que safa os dois, porra. A culpa não foi de ninguém. Né? A culpa não é dele, a culpa não é dela. Ela não tinha como saber. E aí, no final, o que se queria? Que os dois fossem inocentados. O que justificava a morte da criança? Um mistério? Porra, como que essa mãe consegue, cara, momentos depois da morte do moleque, dar uma entrevista do lado do cara, junto com o cara? Só tinha eles na casa, porra. Ou foi ela junto, ou ela é vítima junto com a criança e ela tinha que estar revoltada com ele, porra. Tem alguma razão que justifique? Aí faz uma confusão, faz-se uma tese de defesa, se sustenta isso. Na ausência das provas, a defesa deita e rola, porra. Porque é o seguinte, o que vai ter? Vai ter o laudo, que foi o que o Cabrini acabou de ler, a versão dela e a versão dele. Acabou, porra. Não tem mais nada. As testemunhas que relatam episódios contínuos de agressões não conseguem provar o que relatam. Para a justiça, essa porra não vale. Aí, no final, fica ainda uma juíza dando a decisão, entendendo que esta mulher sofreu um intenso sofrimento, né? Por ter sido linchada virtualmente, por ter sido vítimas de misoginia, etc. Porra, meu irmão, é muito chulacho. Vamos lá. É inevitável discutir possibilidades, teorias. Esta é a cama, uma cama relativamente alta. Até que ponto Henri poderia ter caído daqui? Pelo amor de Deus, cara. Ou ainda a cadeira de balanço? Ou a mesa e logo acima a estante. Até que ponto o menino conseguiria escalar essa estrutura? Que tipo de conclusão o senhor chega com o seu conhecimento? Porra, e mesmo assim, cara, quantas vezes eu já caí de, porra, altura maior que essa, porra, criança? Quantas vezes você seria incapaz, um menino daquele tamanho, cara? Porra, morrer por quedinha pequena como essa, pô. Pelo amor de Deus. Vamos ouvir o marginal. Conhecimento acima do normal, sendo médico. Tipo que são lesões importantes, e ao mesmo tempo tem aquele cenário lá onde a criança estava, aquele quarto. Olha só, em medicina, a medicina não é matemática, Cabrini. Eu prefiro deixar para os médicos legistas, para a polícia, para poder descrever o que aconteceu. Eu tenho certeza, presta atenção, eu tenho certeza diante de Deus que a verdade vai ser estabelecida. Eram tempos em que as versões apresentadas para explicar a morte do menino eram cercadas de dúvidas. Estamos diante de um acidente doméstico ou de um assassinato? Eu tenho certeza absoluta diante de Deus que o assassinato não foi. Isso aí é inconcebível. Isso é inconcebível na nossa família. Isso não tem precedente. Quem nos conhece, Cabrini, quem nos conhece, quem conhece a Monique, quem me conhece, está muito do nosso lado. As pessoas têm coração, está no coração das pessoas que a gente está com a verdade. E a verdade vai prevalecer. Você pode ter certeza disso. Peritos afirmam que não há tempestade que dure para sempre. O senhor é, no mínimo, uma testemunha muito importante nesse caso. Que tipo de contribuição o senhor pode dar para o esclarecimento dessa morte? O que for necessário. O senhor tem a sua consciência totalmente tranquila? Completamente tranquilo. Existe algo que o senhor poderia ter feito para salvar essa criança? E confio muito na Monique. Na grande mãe que ela é. Na pessoa que ela é amorosa. Para aqueles que falam na hipótese do assassinato, o que o senhor teria a dizer? Eles não conhecem a gente, não conhecem a verdade, não conhecem a dinâmica do fato, não sabem o nosso dia a dia, não conhecem a nossa história, não conhecem a nossa família. A senhora assassinou seu filho? Claro que não. Vamos lá. Cabrini pergunta: ou foi um acidente doméstico ou foi um assassinato? Aí ele fala: com certeza não foi um assassinato. Porra, então foi um acidente doméstico, é isso, né? Aí depois ele fala: quem conhece a gente, tá com a gente. Lógico, irmão. Lógico. Nesse país onde as pessoas colocam primeiro os seus interesses à frente da verdade, então quem te ama, quem é teu amigo, tá torcendo por você, acredita em você. É isso que você quer dizer.
Então, se for assim, porra, meu irmão, aconteceu um homicídio. Aí você pega, quem é o acusado? Quem é o autor? Fulano? Beleza. Chama os amigos de fulano. Chama a mãe de fulano. Chama não sei quem. E aí, o que você acha? E aí os amigos, os parentes que vão fazer o julgamento, porra. Essa que é a tese dele? Porra, só tinha a mãe, esse arrombado aí, e a criança. A criança morreu, porra. Ou foi a mãe, ou foi ele. Ou foram os dois. Se a mãe participou, foi omissa, desde o histórico até o dia, então a mãe participa do crime lá. E aí o direito vai dizer como que ela vai ser julgada e vai ser condenada, né? O que a tipificação cabe para ela, é o que eu queria dizer. Se a mãe, porra, muda os fatos, ela comete uma fraude processual, algo nesse sentido, pô. Se a mãe encoberta o cara, ela, porra, tem crimes por ter feito isso. Então, se a mãe assumiu o risco de deixar a criança chegar nesse ponto, a mãe tem que ser condenada. Agora não, porra. Na tese do cara, é o seguinte, pô, quem me conhece sabe que eu sou bom, quem me conhece sabe que eu seria incapaz de fazer isso. Olha, se foi um acidente doméstico, eu não sei. A medicina, eu prefiro deixar para os médicos legistas. O médico legista disse que o moleque tinha um monte de lesões, entendeu? Lesões por agressão. Ou foi você, ou foi ela, ou foi os dois, porra. Vamos. Não, mamãe não mata um filho. Mamãe não assassina um filho. Quem é mãe sabe que isso é impossível. Até que ponto a senhora pode ter castigado o seu filho, provocando ferimentos? Meu filho nunca foi castigado, meu filho nunca foi agredido, meu filho não tinha maus tratos, meu filho não tinha roxinho, meu filho não era arranhado. Meu filho era a criança mais bonita desse mundo inteiro. Não existe essa possibilidade, isso é impossível. Até que ponto o seu marido, Dr. Jairinho, pode ter agredido o seu filho? Isso é impossível também. Se isso tivesse acontecido, a senhora diria... Até que ponto o seu marido possa ter agredido seu filho? Não, isso é impossível também. Porra, então tá aí. Tá demonstrado que essa mulher o tempo todo trabalhou pra encobertar o cara. Então quem foi? Vamos lá. Matado ele. Não, eu teria matado ele, eu não esperava. A senhora não iria encobrir isso? Não, de forma alguma. Em nome do seu relacionamento? Não. A senhora não aceitaria isso? Não aceitaria isso. De forma alguma. De forma alguma. Fez tudo possível para salvar a vida do seu filho? Tudo possível, tudo. E eu faria muito mais. Eu teria morrido pelo meu filho tá vivo hoje. Mamãe não mata o filho, mamãe se mata para ter o filho vivo. As contradições começavam a se mostrar. Narrativas mal contadas começavam a ruir. Constatei e mostrei para o Brasil que era apenas uma questão de tempo até que a união do casal fosse quebrada. Mamãe não encobre alguém que mata o seu próprio filho. Existem mães que matam seus filhos. Eu não conheço esse tipo de mãe. São casos raros, mas existem. Eu não conheço. Eu não conheço esse tipo de mãe. Eu não conheço esse tipo de crueldade. Quando um se voltaria contra o outro? Nas investigações que apuram a morte de Henri, cresce a linha de que Jairinho manteria um lado oculto. A prática de se aproximar de mulheres com filhos pequenos. Inicialmente, ele ganharia confiança e depois exibiria uma face violenta e manipuladora. Em nossa investigação, chegamos até a assistente social Débora Saraiva, de 34 anos. Ela manteve relacionamento com o Dr. Jairinho durante 6 anos. Uma ligação que continuou mesmo depois que o vereador passou a morar com Monique Medeiros. No início do namoro, o filho mais novo tinha apenas 2 anos. Hoje ela tem certeza. O Dr. Jairinho agrediu também a criança. Ficou 2 meses com um gesso que vinha daqui, e como foi a perna direita, era a perna toda, tinha um pedaço assim de pau no meio e o gesso vinha até aqui, assim, o outro. Que foi quando ele quebrou o fêmur. Fez com o Enzo essas coisas de botar papel na boca, subiu em cima da barriguinha dele. Quando ele tentou fugir, eu ainda perguntei por que ele tinha feito isso, porque ele não tinha vindo falar comigo. E aí ele falou, mas eu tentei, mamãe, eu te chamava e você não ouvia. E quando eu consegui fugir dele, eu te sacudi, mas você não respondia. O que você conclui de tudo isso? Que ele me dopou. Ameaças e episódios de violência que até então eram desconhecidos. Ele tinha que mexer no meu telefone sempre, dessa vez eu não deixei. E aí ele me deu um mata-leão
E eu consegui me livrar dele, corri pro meu carro, ele foi atrás de mim, me puxou, me deu outro mata-leão, foi me arrastando, eu caí num canteiro da casa. Ele foi me arrastando para dentro da casa, na parte da piscina, da churrasqueira. Quando ele conseguiu me levantar assim pelo pescoço, ele me deu 3 mordidas na cabeça. Cada entrevista ajudava a traçar o... Caralho, mano. Quantas oportunidades tiveram pra esse cara não matar o moleque, mano? O Henry foi morto, mas essa criança, você viu o estado daquela criança ali, porra? Você viu a forma como o moleque ficou? Aí o que acontece, irmão? O maluco é político, é rico, tem influência. Ele não respondeu pelo crime contra a criança dessa mulher. A outra que foi lá no julgo, que já era uma menina moça já. E agora ele está respondendo parcialmente, em parte, pela morte do Borel, do Henry Borel. Cara, por que nada acontece? Quantas mulheres passam pela mesma situação, irmão? Seja com outros vereadores, outros deputados, outros senadores, outros governadores, outros empresários, outros policiais, outros juízes, outro qualquer porra aí, irmão. Porque nesse país aqui, a depender da influência, as pessoas têm medo sequer. As pessoas não têm coragem sequer de denunciar, porra. E vendo uma reportagem dessa aí, que mensagem esse país está passando para quem está passando por uma situação dessa? Porra. Ele só foi condenado no caso, no dia que ele matou um moleque e teve repercussão. Quando ele quase matou, quando ele, porra, lesionou a clavícula do molequinho ali, quando ele deixou o moleque, porra, todo imobilizado ali pelo gesso, quando ele destruiu o molequinho, não teve repercussão, não aconteceu nada, porra. Ele ainda arrumou uma outra mulher no mesmo perfil. Porra, meu irmão. É foda, né?